Imagine-se diante das imponentes pirâmides do Egito, gigantes silenciosos, mergulhados em ouro ao pôr do sol, guardando segredos milenares. Por milhares de anos, a humanidade olhou para essas maravilhas com admiração e perguntas não respondidas. Mas e se, sob a areia escaldante, escondesse algo ainda mais extraordinário? Algo intencionalmente deixado por Deus, um mistério enterrado, uma cidade subterrânea esperando pacientemente para ser descoberta? Hoje, vamos viajar juntos para um território desconhecido entre o divino e o oculto, entre a história e a lenda. Porque as pirâmides nunca foram apenas túmulos. Talvez sejam, na verdade, um convite. O deserto egípcio não é apenas areia e calor. Ele é tempo em forma de paisagem. Imagine o vento soprando há milênios, movendo grãos dourados de um lado para o outro, cobrindo e descobrindo segredos enquanto o mundo girava. As pirâmides de Gizé, ali paradas, firmes como montanhas feitas por mãos humanas, parecem não envelhecer. Elas não são apenas pedra sobre pedra. São memória petrificada, arquitetura que desafia lógica, gravidade e até mesmo a compreensão moderna. Mas por quê? Por que construir algo tão colossal, com tanto esforço, precisão e intenção? Por que alinhas essas estruturas com constelações? Por que esconder passagens secretas, câmaras ocultas, artefatos que desafiam o tempo e o entendimento? Você caminha pelas planícies de Gizé. O céu é um manto limpo, azul, sem nuvens. O sol é abrasador, mas há algo mais que queima, a sensação de que aquele lugar te observa, de que você está sobre algo, literalmente. Não apenas areia, pedra ou chão, mas sobre camadas e camadas de história, de propósito, de intenções. Pense nas civilizações que passaram por ali. Pense nos faraós, nos sacerdotes, nos arquitetos, nos escravos, nos visitantes. Agora pense em quantas dessas pessoas sabiam o que estavam realmente construindo. Quem detinha o verdadeiro conhecimento? Quem entendia que aquilo não era apenas um monumento fúnebre? Ah, quem diga que nem os próprios faraós tinham a real dimensão do que protegiam. A teoria da cidade subterrânea começa como um sussurro. Primeiro nos papiros antigos, depois em relatos orais transmitidos por gerações. Sob a pirâmide maior de Gizé, existe um mundo escondido. É o que dizem. Um sistema de túneis, corredores, câmaras e salões, com tecnologia avançada, com bibliotecas de pedra, com fontes de luz desconhecidas. E mais, com guardiões. Não guardiões de carne e osso, mas espirituais. Entidades que velam pelo segredo. Não é coincidência que diversas tentativas de escavar sob as pirâmides tenham sido barradas, ignoradas ou encobertas. Há registros de engenheiros, exploradores e governos que descobriram evidências e logo depois desapareceram da história. O mistério permanece vivo porque nunca foi totalmente silenciado. Algo insiste em emergir. E é nesse ponto que entra o elemento divino. A maioria das religiões concorda em uma coisa: há conhecimento que só pode ser revelado no tempo certo. Deus, ou o que quer que se entenda por inteligência suprema, age com paciência, esconde para proteger, revela para transformar. E talvez, apenas talvez, as pirâmides não sejam um segredo para ser revelado de uma vez, mas um enigma vivo que precisa ser experienciado. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Mas e se essa crença fosse apenas a superfície de algo mais profundo? E se, na verdade, eles estivessem se preparando para uma vida subterrânea, paralela, espiritual e física ao mesmo tempo? Um reino escondido, conectado com as estrelas, com as leis cósmicas, com algo que só hoje começamos a chamar de consciência universal? Diversas lendas falam de um local chamado Zep-Tepi, o tempo original, quando os deuses caminharam entre os homens.
Segundo essas tradições, nesse período sagrado, os deuses deixaram não apenas ensinamentos, mas estruturas, bases, templos, e abaixo deles, esconderijos. Não por medo, mas por visão. Eles sabiam que o mundo passaria por eras de esquecimento. Imagine um santuário enterrado com instrumentos que nunca enferrujam, esferas que flutuam, painéis que se acendem com a aproximação da mão. Imagine um mapa astronômico com precisão de milênios à frente. Imagine um código de linguagem que fala direto ao subconsciente. Agora, imagine que tudo isso foi selado por ordem divina, não como punição, mas como promessa. Quando estiverem prontos, vocês encontrarão. E então, você entende. As pirâmides são como um cofre, sem chave. Um cofre cuja senha é espiritual, vibracional, coletiva. Não basta querer abrir. É preciso estar pronto. É preciso que a humanidade como um todo atinja maturidade. É por isso que o segredo resiste, porque ainda não sabemos perguntar direito. Nesse momento, enquanto você lê isso, talvez perceba. Essa história não é apenas sobre pedras antigas. É sobre você, sobre todos nós, sobre o que ignoramos por comodidade, sobre o que sentimos, mas não nomeamos, sobre o que esquecemos que somos, capazes de descobrir. As pirâmides são silenciosas, mas não mudas. Elas apenas aguardam que façamos a pergunta certa. E talvez essa pergunta seja: estamos prontos? Enquanto o sol se põe no deserto e as sombras das pirâmides se alongam como dedos gigantes tocando o futuro, algo permanece claro. O tempo delas não acabou. Ele ainda pulsa, ecoando por baixo da areia, batendo como um coração enterrado que ainda vive. E se você fechar os olhos e escutar, talvez ouça esse coração chamando. Agora, imagine-se à noite no mesmo deserto. O céu é um véu de estrelas, e a areia parece refletir a luz lunar como um espelho dourado. É nesse momento que as pirâmides ganham uma nova vida. À luz da lua, elas não são apenas estruturas, são silhuetas cósmicas. Silenciosas, elas parecem observar os céus como se estivessem esperando algo, ou alguém. Você já parou para se perguntar por que todas as grandes civilizações do passado apontavam para o céu? Os egípcios, os maias, os sumérios, os incas, todos ergueram estruturas colossais que se alinham com constelações. Coincidência? Ou uma comunicação silenciosa entre culturas separadas por oceanos, mas unidas por um mesmo chamado ancestral? Há um padrão nisso. Um código, um mapa. E talvez as pirâmides sejam parte dele. Talvez sejam a chave que conecta a Terra aos céus e ao que está abaixo da Terra também. Afinal, se existe uma cidade subterrânea, como afirmam muitos relatos antigos e modernos, então sua localização e seu acesso precisaria ser guardado por algo mais do que pedra. Precisaria ser guardado por um mistério. Muitas tradições esotéricas falam de um local sagrado abaixo das pirâmides, onde se encontra a Sala dos Registros. Segundo essas crenças, lá estariam armazenadas todas as informações da humanidade. Seu nascimento, suas quedas, seus renascimentos. Tudo. Cada detalhe da alma humana preservado, à espera de um momento de maturidade coletiva. Mas por que Deus esconderia algo tão grandioso assim? Talvez por proteção. Não da humanidade, mas da nossa imaturidade. Somos uma espécie que ainda aprende com o erro, que ainda destrói antes de compreender. Se recebêssemos todo o conhecimento de uma vez, será que seríamos capazes de usá-lo com sabedoria? Ou transformaríamos bênçãos em maldições, como já fizemos tantas vezes? Pense nos avanços da humanidade nos últimos 100 anos. Em um século, saímos das carroças e chegamos à inteligência artificial. Criamos antibióticos e bombas nucleares. Viajamos à Lua, mas não conseguimos acabar com a fome. Evoluímos na técnica, mas tropeçamos na ética.
Imagine se esse mesmo tipo de avanço tivesse acontecido há 5.000 anos. Será que ainda estaríamos aqui? É nesse ponto que a ideia de um conhecimento oculto faz sentido. Não é uma punição divina, mas um gesto de amor e de cuidado. Como um pai que esconde um presente precioso até que o filho esteja preparado para recebê-lo sem se machucar. As pirâmides, então, seriam guardiãs, não só da história, mas da esperança. Há registros de mapas subterrâneos, passagens cobertas, salas escondidas sob a esfinge. Há também documentos proibidos, silenciados, que mencionam engenheiros do século XIX que encontraram portais e que desapareceram logo depois. Teorias conspiratórias? Talvez, ou talvez não. O mistério é alimentado por sua persistência. Quanto mais tentamos negá-lo, mais ele resiste, mais forte ele fica. É como se as próprias pirâmides dissessem: vocês ainda não estão prontos. E no fundo, sabemos que não estamos. Mas há sinais. Em todos os cantos do mundo, pessoas têm sonhos com corredores de pedra, com salões dourados, com espirais que descem até um lugar silencioso e cheio de luz. Pessoas que nunca se conheceram, que vivem em culturas distintas, mas descrevem o mesmo local. Isso é coincidência? Ou uma memória ancestral começando a despertar? Carl Jung falou do inconsciente coletivo, uma rede invisível que liga todos nós através de símbolos e arquétipos, e talvez a cidade subterrânea esteja justamente aí, entre o real e o simbólico, entre o que é pedra e o que é alma. Talvez ela exista como metáfora e como matéria, como lugar físico e como ideia transcendental. Talvez esteja dentro de cada um de nós, esperando ser ativada. Essa dualidade entre o visível e o invisível, entre o terreno e o espiritual, é o que torna o mistério das pirâmides tão fascinante, porque elas não são apenas antigas, elas são eternas. E se você prestar bastante atenção, verá que elas não estão te contando uma história. Elas estão te fazendo uma pergunta. Você está pronto para lembrar o que esqueceu? Mas então, surge uma ideia que vira tudo de cabeça para baixo. E se as pirâmides não foram feitas para esconder algo da humanidade, mas para preservar algo para a humanidade? Um presente adormecido, um farol enterrado, programado para acender quando o mundo estivesse pronto para enxergar. Nos cantos mais silenciosos da tradição egípcia, aqueles menos conhecidos, passados de iniciados para discípulos, há menções a um tempo futuro, um ciclo cósmico em que a verdade voltaria à tona. Um tempo onde o véu da ilusão cairia e os homens veriam com os olhos da alma. Seria esse tempo agora? Estudos recentes com radar de penetração de solo revelaram anomalias magnéticas abaixo das pirâmides de Gizé. Geólogos falaram de câmaras ainda não exploradas. A questão é: por que não escavamos? Por que o governo egípcio e autoridades arqueológicas impedem investigações mais profundas? O que tem lá embaixo que não pode ser trazido à luz? Medo, proteção ou conhecimento demais? Os relatos que escapam, de engenheiros, militares, guias e até turistas, descrevem passagens bloqueadas por pedras gigantescas que parecem ter sido posicionadas com tecnologia antigravitacional. Objetos de ligas metálicas desconhecidas. Sons que ecoam sem origem. Há, inclusive, registros de alterações fisiológicas em pessoas que se aproximaram demais de certas áreas. Náuseas, visões, sensações de desdobramento astral. A pergunta muda. Deixa de ser o que existe lá embaixo e passa a ser: por que não estamos prontos para saber? Voltemos à ideia de Deus. Em quase todas as tradições religiosas, há uma linha que separa o conhecimento acessível do conhecimento sagrado. O conhecimento que cura e o que destrói, o que eleva e o que corrompe. E esse limite quase sempre está ligado ao nível de consciência de quem busca. Imagine entregar um segredo divino a uma humanidade dominada por medo, ganância e ego. O que faríamos com isso?
construiríamos um paraíso ou outro tipo de torre de Babel. E se Deus, sabendo disso, escolheu não esconder, mas adiar, proteger, preparar, e se a cidade subterrânea for, na verdade, um grande portal espiritual, um ponto de interseção entre planos? E se cada símbolo, cada alinhamento astronômico das pirâmides for uma senha, um lembrete, um chamado? Reviravolta também é isso. Perceber que não há eles escondendo algo de nós. Talvez nós estejamos escondendo algo de nós mesmos. Um bloqueio interno, um medo coletivo, uma recusa inconsciente de ver o que sempre esteve ali. Quando olhamos profundamente para a pirâmide, ela nos olha de volta. E ela pergunta: você está preparado para lembrar? Nesse instante, tudo se embaralha. Tempo, espaço, matéria, fé. A cidade subterrânea deixa de ser só um lugar físico. Ela vira uma metáfora da alma humana, um símbolo de tudo aquilo que enterramos em nós mesmos. Medos, sabedorias esquecidas, potenciais latentes. E a jornada arqueológica se transforma em jornada interior. A verdadeira reviravolta não é nas areias do Egito, é dentro de você, porque talvez a senha para abrir esse portal perdido esteja na frequência da tua consciência. E talvez, ao ativar isso em si mesmo, você se torne parte da chave coletiva que, um dia, vai destrancar o maior segredo da Terra. E então, quando tudo parece silêncio, começa a reflexão. Profunda, desconfortável, necessária. Você não está mais diante das pirâmides. Está dentro delas, dentro de seus próprios pensamentos, da sua memória ancestral, do eco das perguntas que nunca ousou formular. Porque neste ponto da jornada, não estamos mais falando de blocos de calcário empilhados com precisão. Estamos falando de identidade, de propósito, de destino. Por que algo tão gigantesco teria sido construído, se não para guardar algo infinitamente valioso? E por que esconder esse valor no subsolo, abaixo da linha da visão, onde só chega quem insiste, quem cava, quem desce? Talvez porque tudo que é sagrado precise de esforço, precise de entrega, precise de escolha. A cidade subterrânea seria, então, a metáfora perfeita da alma humana. O que está na superfície é visível, concreto, mas passageiro. O que está embaixo é eterno. Invisível aos olhos, mas presente em cada batida do coração. E tal como a alma, talvez essa cidade esteja esperando que a gente se reconecte, não com ferramentas, mas com consciência. Muitos pesquisadores espirituais falam de portais vibracionais, de pontos. Durante milhares de anos, viajantes, estudiosos, místicos e curiosos tentaram decifrar o enigma das pirâmides. Mas talvez o enigma não esteja nelas, e sim em nós. Elas apenas espelham o que levamos dentro: o medo, a grandeza, a busca, o vazio, a esperança. Imagine que a cidade subterrânea seja real. Imagine que, em algum momento, um portal se abra, seja literal ou simbólico, e permita acesso a esse lugar guardado por eras. O que você espera encontrar lá? Conhecimento, tecnologia, provas de outras civilizações? E se, ao invés disso, você encontrasse apenas um espelho? Um espelho de pedra, antigo, mas reluzente, e nele, seu próprio reflexo. Você, olhando para você mesmo, no fundo dos olhos, com a seguinte pergunta escrita nas paredes: agora que chegou até aqui, quem você se tornou? Porque a grande revelação não é a descoberta em si, mas o caminho que você trilhou para chegar até ela. O quanto teve que se transformar. O quanto teve que abandonar. O quanto precisou lembrar. O quanto teve que silenciar para ouvir. Talvez seja esse o verdadeiro motivo pelo qual Deus colocou um segredo debaixo da areia do Egito, para que, ao tentar descobri-lo, a humanidade se descobrisse também. E isso muda tudo. As pirâmides deixam de ser passado. A cidade subterrânea deixa de ser mistério. E tudo passa a ser convite.
convite à maturidade, ao despertar, ao reencontro. Você pode sair do Egito, mas o Egito nunca sai de você, porque uma vez que seus olhos foram tocados pela luz daquele mistério, você não volta a ser o mesmo. Aquela lembrança desperta algo antigo, algo sagrado, algo seu. E talvez, no fim de tudo, o segredo nunca tenha sido o que está escondido sob a areia, mas o que você será capaz de fazer quando encontrá-lo. Porque o verdadeiro mistério não é porque Deus fez as pirâmides do Egito. O verdadeiro mistério é o que Ele espera que você faça com isso.